Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria estar aqui nesse encontro, então quero agradecer à Feira do Livro e todas as pessoas que fazem esse evento maravilhoso acontecer. A gente vai abrir para as perguntas no final, tá? Então a ideia é que a gente faça uma conversa aqui de 1 horinha, e aí os últimos 15 minutos, quem quiser, a produção está nas laterais, as perguntas são por escrito, tá bom? Eu não vou apresentar, acho que o Paulo fez isso lindamente, né? Assim, as pessoas que compõem essa mesa. Então, eu vou aproveitar para a gente ganhar tempo para falar, né, das livrarias e do mapa já mais diretamente. E aí a primeira pergunta, assim, quando a gente olha essa composição de mesa, assim, 4 mulheres e um homem, a minha pergunta é se isso representa, né, assim, as livrarias hoje, tem mais mulheres à frente das livrarias, ou isso aqui só foi uma feliz coincidência? Bom, boa tarde. É uma alegria estar aqui, a gente para falar de uma ação que tanto nos orgulha. O Paulo super falou da importância das livrarias. Eu acho que hoje a gente vai poder ampliar essa conversa, né? Eu acho que é uma feliz coincidência. Eu cheguei até a levantar. Eu acho que tem pelo menos nas livrarias que estão no mapa, eu acho que acho que é metade homem, metade mulher. Acho que não. Mas eu gostaria de fazer um comentário. Isso é um fenômeno que não é que ele é mais recente. Pensando na história recente das livrarias aqui na cidade, era muito mais homens à frente das livrarias do que então essa coisa que aconteceu mais recentemente de ter uma coisa mais equilibrada, ainda com muitos desequilíbrios, né? Que a gente percebe de raça, por exemplo, né? Onde estão as pessoas negras aqui, onde estão as pessoas negras à frente das livrarias, mas nesse sentido de gênero, é uma coisa mais recente e muito boa, né? Porque é um fenômeno. O Paulo comentou aqui do Festival Poesia no Centro. A Megafauna é liderada também por mulheres, sobretudo. E no mercado editorial também, eu diria, o mercado como um todo, né? Também teve esse equilíbrio está acontecendo. E aí, sobre o mapa, né, vou pedir para, talvez, a Cecília começar, contando para a gente o que é o mapa das livrarias de rua, imaginando que tem uma parte das pessoas aqui que talvez não saibam exatamente sobre o que a gente está falando. Bom, antes de mais nada, também agradeço muito a presença, o convite e a feira por realizar este evento tão bonito para a cidade e para o livro e para o livro em São Paulo. O mapa das livrarias de rua é um mapa que, olha, felizmente está sendo distribuído para quem não tem, porque ele está praticamente esgotado. A gente conseguiu resgatar alguns exemplares hoje, e é uma iniciativa coletiva de criar uma peça impressa gratuita de 40 mil exemplares, que apresenta 37 livrarias de São Paulo. Então, é uma peça singela, mas que estimula o espaço da livraria, que as pessoas visitem as livrarias, que elas façam esse esforço de conhecer as que ainda não conhecem, de revisitar aquela livraria do bairro. E é uma ação que fortaleceu muito um circuito de livrarias pequenas, de rua, e independentes. É uma iniciativa que a gente fez no ano passado, inclusive, muito simbólico, a primeira conversa aconteceu aqui. Era uma ideia que a gente já vinha sonhando, assim, a gente já vinha ensaiando, mas aqui, no ano passado, tivemos uma primeira reunião, obviamente informal, de pé, aqui à noite, mas que em pouquíssimo tempo conseguimos colocar esse projeto de pé e lançamos ele em final de novembro e rapidamente esses 40 mil exemplares voaram. E o mapa, ele nasce, enfim, teve esse encontro de vocês aqui há um ano atrás, mas vocês já tinham projetos antes do mapa que proporcionou, ou o mapa foi o primeiro mesmo?
Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. Desde 2023, né, a gente vem se reunindo, a gente formou um pequeno grupo de livreiros e livreiras de livrarias de rua, de livrarias pequenas. Num primeiro momento, a gente se encontrava para desabafar, né, para, enfim, falar sobre como é ter uma livraria, porque a gente pode acabar ficando muito isolado, assim, né, nessa tarefa, nesse trabalho. Então, a gente se encontrava mais informalmente, fazer uns happy hours e tal. E aí foram surgindo ideias, muitas ideias do que a gente podia fazer para visibilizar as livrarias de rua, né? Para essa ideia de livraria do seu bairro, apoia a livraria do seu bairro, a importância de uma livraria de rua. E aí foram nascendo várias ideias a partir disso. E a primeira foi um cartaz que a gente fez, que é o Ame Livros o Ano Todo, visite as livrarias de rua, que foi distribuído durante uma feira de livros, uma feira de descontos, né? Então a pessoa comprava o livro e dentro vinha um marcador e esse cartaz estava disponível para quem quisesse baixar, imprimir e tal. Quer falar disso? Posso falar? Boa tarde, obrigada por estar aqui, uma alegria. Estou vendo livreiras aqui que eu admiro, que eu gosto, que bom. Está aqui a Ingrid, vou registrar, minha colega mineira, está lá em Minas com 2 livrarias, resistindo, fazendo um trabalho muito bonito que eu acompanho de longe. Muito bom. Bom, a gente fez essa primeira ação, que teve um impacto ainda pequeno, né, mas que as pessoas já, né, conseguiram enxergar ali, né, uma semente para valorização das livrarias. Então, várias pessoas pediam para a gente, você consegue disponibilizar o arquivo e tal. No ano seguinte, a gente tentou fazer uma ação um pouco mais integrada com outras livrarias. Então, nessa ação foram 6 livrarias. No ano seguinte, a gente já trouxe 18 livrarias e a gente fez uma festa do livro das livrarias de rua, na mesma semana que acontecia a festa do livro de descontos da Feira da USP, né, famosa Feira da USP, e tentando também, né, fazer uma relação aí com as editoras e, enfim, para oferecer descontos também. E com essa ação a gente foi conhecendo outras livrarias, né, e fazendo novas parcerias, até que no ano passado, como a Cecília contou, a gente se reuniu aqui e a Cecília tinha trazido, né, um mapa, ela tinha visitado a Filadélfia e tinha trazido um mapa das livrarias de rua da Filadélfia. E aí ela mostrou para a gente, e a partir do momento que a gente viu ali, né, aquele exemplo concreto, a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui também. E foi muito bonito, assim, porque foi uma onda mesmo, assim, né? A gente foi falando com as pessoas e as pessoas falaram, nossa, genial, topo, vamos. Então, foi foi muito fácil, vamos dizer assim, a gente formar esse grupo. A gente teve que ser muito rápido, porque a gente tinha uma data que a gente queria colocar o mapa na rua, que também estava ligada a essa feira, né, de desconto. Por que a gente está falando tanto dela, né, gente? Porque ela traz um impacto muito grande para as livrarias. Então, para a gente é uma ação, é uma reação mesmo, né, na verdade, a esse momento, que é um momento crítico para as livrarias, porque a gente não tem como competir em termos de desconto. E dessas 37 livrarias que estão no mapa, né, para além de terem em comum o fato de serem livrarias de rua, o que mais a gente consegue identificar, assim, que talvez vocês compartilham de características semelhantes? Beto? Bom, elas são livrarias de rua, são livrarias que algumas são bem novas, outras mais tradicionais. Então, tem o caso da Travessa, por exemplo, que é uma grande referência, a Martini está aqui também. Tem livrarias mais novas, tem livrarias que, infelizmente, já fecharam do mapa, então são 37 aí, de quando o mapa saiu para agora somos 35. Isso que a Mônica comentou, da festa do livro da USP, é um fenômeno que desidrata muito as livrarias, esse é o ponto. O que
mais que tem? Eu tô nervoso aqui, gente, com vocês aqui. E não está me vindo as as especializadas, né, temáticas. livrarias temáticas, exatamente como a do Léo, que também está aqui, livrarias de arquitetura, a livraria Faz de Conta, Eiffel, do Zé, que está Faz de aqui, Conta. Barrilete, do E- Cadu, que não está aqui. E eu acho que uma característica importante das livrarias de rua, especialmente, né, muitas que estão aqui, é um trabalho que a gente faz com curadoria, né? Então são livrarias que têm uma curadoria super pesquisada, né, cuidadosamente feita, no geral bibliodiversa. Eu acho que as livrarias de rua têm a figura do livreiro, que entende muito do acervo, né? Então que rende bons papos, exatamente. E você descobre muitas histórias a partir da conversa que vocês têm, que a gente tem, né, com os livreiros. E eu acho que outra característica importante, daí a nossa importância também de mobilização cultural e tal, é a nossa agenda. Todas as livrarias de rua fazem uma agenda cultural permanente, maior parte das vezes gratuitas, para toda a comunidade. Então, acho que são características que muito dizem da nossa importância para a cidade, né? Expande a questão da venda do livro, né? Então, porque daí se tem atividades acontecendo, a gente está falando de um polo, um centro cultural, né? Claro, do tamanho que cada livraria tem, né? Mas que provavelmente atende muito bem ali o entorno, o bairro, né? E aí já tá, o primeiro impacto, né, seja daí. Escutando um pouco vocês falando dessa questão da Feira da USP, que desidrata, né? Apesar disso, eu vejo um pouco pelos eventos literários, né? A quantidade de eventos crescendo, aumentando o público. As livrarias também passam por um bom momento, né? Eu acho que vocês também terem se encontrado, conseguirem viabilizar o projeto do mapa, né? Começar a se apresentar para a cidade como uma rede, isso é reflexo de um bom momento que vocês estão vivendo, da força de vocês. Assim, queria que vocês comentassem isso, se isso é uma retomada de uma década. Como que vocês estão vendo isso? Assim? Eu tenho um palpite. Eu acho que isso está relacionado, que me veio agora, mas acho que isso também está relacionado com a presença de mais mulheres no varejo. Eu acho que isso também tem não, acho que me ocorreu agora isso, mas acho que tem essa relação, tem essa percepção que as próprias livrarias percebem que tem um afloramento diverso de livrarias, né? Acho que São Paulo sempre foi uma cidade que teve muitas livrarias, mas durante um bom tempo tinha muitas livrarias de uma mesma marca, né? A Saraiva, por exemplo, tinha muitas lojas aqui na cidade, Papelivros, enfim. Hoje tem uma diversidade grande, né? Várias livrarias com uma identidade, com as suas singularidades, né? Então, isso é perceptível. Particularmente me aflige ainda a questão econômica dessas, né? Porque é um ponto importante para as livrarias, de sustentar e né, o fato de duas livrarias já não existirem mais fisicamente e estão no mapa, é uma grande pena que eu sinto, que todos nós aqui sentimos, que é esse sentimento de que legal que está acontecendo isso na cidade, né? O Léo da Eiffel, por exemplo, já comentou isso. A gente precisa emplacar isso, que a cidade de São Paulo, como o Paulo Werneck comentou aqui na abertura também, é uma cidade que vive um momento que talvez não tenha paralelo em outras capitais, né, do mundo afora. Então, a gente aproveitar esse momento para discutir isso, né? Como a gente vai garantir a manutenção dessas livrarias. E aí acho que vale a pena fazer um comentário, um parênteses aqui, sobre o edital que acabou de ser encerrado, da Secretaria Municipal de Cultura. Enfim, cumprimentar os envolvidos nesse processo. Um edital de premiação, muitas livrarias se inscreveram, infelizmente não foi o número ainda, que eu acho que a gente precisa de entender mesmo o que aconteceu que não teve um número mínimo de inscrições, mas esse tipo de coisa é um tipo de coisa que faz a manutenção, assim como o projeto de lei que o vereador Nabil tem para também isentar as livrarias de IPTU, como acontece com cinemas de rua e outros. Eu acho que é isso, a sociedade mesmo pensar como que faz para garantir que esses espaços
que existam, porque eles, eu acho que é unanimidade, são espaços que fazem bem para a cidade, né? Fazer a cidade ser uma cidade mais amigável, mais alegre, mais resiliente, mais crítica, mais, né? Não, é legal falar que esse edital, pela primeira vez, contemplou livrarias de rua, né? Já existia para teatro, circo, cinema de rua, e pela primeira vez esse ano entraram as livrarias. Eu acho que uma característica também que tem em comum entre várias, não todas, mas várias, é que é muito na raça, né, que a gente faz as coisas, assim. Então, as menores, principalmente, a gente está sempre lá fazendo acontecer sem muitos incentivos até então, que a gente está se mobilizando também para que eles comecem a existir. E eu ia complementar que acho que essas ações, como a do MAPA e como outras que a gente fez, colocam a livraria num lugar de protagonismo na cidade, pelo menos por um tempinho. Mas algo que a gente estava conversando agora há pouco, né, de como hoje em dia se fala muito de livrarias. E aqui não é uma coisa de ego, por favor, não entendam como isso, mas é porque é importante a gente colocar esse foco nesses espaços que, assim como nascem muitas e assim como está em pauta, nos bastidores ela sofre muito. É isso. Várias abrem, mas várias também fecham. Fechar a conta no final do mês não é fácil para muitas delas. Então, colocar elas nesse lugar de protagonismo e mostrar para as pessoas que essas livrarias são espaços de descoberta, espaços onde tem programação cultural gratuita, onde tem coisas que podem acontecer que você nem está esperando, né? Essa coisa mágica, desculpem o romantismo, mas essa coisa mágica de entrar numa livraria, de se contagiar do que os outros estão olhando, enfim. É importante mostrar isso para o público, né? Para que essas livrarias não fechem, né? E elas continuem com esse papel tão importante para as cidades. É isso, né? Tá um bom momento, mas não está garantido, né? Assim, tem que aproveitar a onda boa para conseguir algumas conquistas, né? Eu acho que o edital é uma e que esse edital ele continue para garantir a longevidade das livrarias, né? E eu não acho nada de romantismo. Eu também, quando eu falo de biblioteca, eu acho que é o melhor lugar do mundo. Não tem nada melhor. Então, tá permitido muito romantismo. Acho que a gente tem, é isso mesmo. E aí uma coisa das livrarias também, né, que a gente tem notado, queria que vocês falassem, que é também a possibilidade de extrapolar o espaço da livraria. Né, as livrarias que daí começam a se juntar com o entorno, com a comunidade, e, de repente, temos uma feira de livro, né, onde todos os outros. Então, assim, esse comércio, que é um comércio, mas que também tem outras possibilidades ali e que também movimenta o mercado do livro de várias formas, né? Então, contar a experiência de quem tem ações que extrapolam o espaço, né, os eventos nas ruas. Eu acho que aí também a gente entra para essa ocupação do espaço público, né, as livrarias como... E eu nem ia falar dos eventos mesmo, eu ia falar para o Beto falar da feira e do carnaval da Milda, mas uma coisa para o Beto não esquecer de falar, que o Beto envolve as livrarias também no evento. Que isso é uma coisa inédita, eu não vi em nenhum lugar. É um modelo muito complexo em termos de produção, mas o Beto insiste nele e é um jeito de também fortalecer as livrarias. Então, olha, nem estou falando, mas era só para Beto, quando for falar, fala disso, porque eu acho que é bem importante. A gente faz algumas coisas, né, para fora da livraria, mas acho que a mais importante, a que tem uma maior e que tem uma projeção grande, é que a gente tem um bloquinho de carnaval, chama um bloquinho da Miúda, e é um bloquinho literário, isso que é lindo de ver. Então, as crianças vão vestidas de personagens literários, a gente também, a gente faz uma grande folia, e é um bloquinho que começou muito pequenininho, e hoje ele entrou no circuito oficial da prefeitura, e a gente é um bloquinho parado em frente à livraria, mas fecha a rua, e a rua fica tomada de infâncias pulando o carnaval e prestigiando e celebrando os personagens literários, celebrando os livros, assim, isso que é bonito, né? Tem autores na banda, livreiras. Então,
gente convida todo mundo. E a livraria fica aberta no dia, então as pessoas... É bonito ver assim umas imagens da livraria toda cheia de pessoas fantasiadas, vendo os livros. Então, nos intervalos da folia também tem a leitura tá presente. Eu consigo imaginar uma banda de livreiros, assim. Eu acho vocês bem animados, mesmo. Consigo ver essa fanfarra acontecendo, assim, no meio do carnaval. Eu acho que, de uma maneira geral, as livrarias têm essa consciência de que ter uma livraria no Brasil é diferente de ter uma livraria em outros lugares, né? Na França, Itália, Alemanha. É um país desigual. Então, a gente entende que é preciso entender isso, né? Que ter uma livraria não é um lugar que compra e vende livro, como é esperado, ou como qualquer outro lugar, né? Precisa de mais, né? Precisa de formar leitores, precisa de reduzir a desigualdade, né? O olhar está nesse lugar. Acho que nosso olhar na Livraria Simples é esse, e acho que o lugar das editoras, as outras livrarias também pensam da mesma forma. E aí a gente fica muito sensível para isso. Então, vou falar da Feira da Rocha, mas também queria falar de um outro exemplo antes, que na Rua da Livraria tem um boteco, que é o Bar do Seu Manuel, e num dado momento a gente pensou, o Luiz Antônio Simas, que esteve aqui recentemente, a editora propôs a gente fazer o lançamento dele lá, o segundo lançamento, ele já tinha lançado um outro livro lá, e a gente sugeriu de fazer esse lançamento no bar, na porta do bar. Ele dá essa aula pública, que seria o caso de fazer no espaço fechado. E a experiência foi muito maravilhosa, porque o bar é um lugar também de encontro, né? Assim como o salão de cabeleireiro, e eles proporcionam encontros que são mais diversos do que os da livraria, porque normalmente na livraria, por ser um país desigual, que segrega, uma parcela grande da população não entende que aquele lugar é um lugar para ela também, né? Enfim, por vários acúmulos que se sucederam ao longo da história. Então, a experiência de ter feito esse lançamento lá nos fez perceber que muita gente que estava ali assistindo a aula e depois comprou o livro porque ficou encantado, é difícil não ficar encantado vendo o Luiz Antônio Simas falando, né? Não vão nos eventos que são dentro da livraria, mesmo ele sendo de graça, e a gente divulgando e colando cartaz nesse próprio bar e tal. Então, essa também é um exemplo desse de uso do espaço público para atrair esse público. Na Feira do Livro da Rocha, a gente configurou ela de uma forma que a operação comercial toda das barracas ela é feita por um grupo de livrarias. No ano passado foram 6 livrarias, esse ano foram 8 livrarias. Felizmente, a gente teve um resultado positivo nos 2 casos, e é também um gesto para mostrar para o mercado que isso é possível de ser feito, né? É possível a gente fazer um evento literário, esse aqui é um exemplo muito bom nesse sentido, que atraiam as pessoas e que é possível também incluir as livrarias, ou seja, o varejo, nesses acontecimentos, né? E a Feira do Livro da Rocha a gente vai um pouco além e garante que a operação comercial e logística, por conseguinte, é feita por um grupo de livrarias. Esse protagonismo das livrarias, né? Queria que a Mônica falasse um pouquinho para a gente do Noite das Livrarias, né? Que é um projeto, ela vai explicar melhor, mas que eu entendo que ele vem depois do mapa, né? Assim, seria o segundo projeto depois que vocês começam a se organizar mais em rede, assim. Sim. A Noite das Livrarias, ela também era um projeto que estava já na nossa cabeça há bastante tempo, né? A gente tem uma livreira aqui com a gente que é argentina, e a Cecília sempre trazia esse exemplo, né, da Argentina, da Noite das Livrarias de lá, e a gente falava, não, a gente ainda vai fazer. E quando a gente realizou o mapa, né, e teve uma repercussão tão positiva, e a gente já tinha ali, né, um banco de dados de livrarias que nos procuraram, que queriam fazer parte desse movimento,
a gente achou que fazia sentido a gente propor, então, a Noite das Livrarias. E o Dia Mundial do Livro era o dia mais propício para a gente fazer essa Noite das Livrarias, né? Então, quando a gente se reuniu para falar, então, e aí, o que a gente vai fazer agora, depois do mapa? E como a gente conversou ali nos bastidores, né? Para o mapa, a gente conseguiu uma série de patrocínios e apoios e acabou sobrando um pouco de verba, né? O que é raro acontecer, ter dinheiro para realizar as coisas. Então, a gente entendeu que podíamos usar essa verba que tinha sobrado. A gente perguntou para os livreiros, né, porque os livreiros botaram um pouco de dinheiro. Vocês querem o dinheiro de volta? Não ia dar para devolver tudo para todo mundo, mas todo mundo falou, não, vamos fazer outra coisa. Né? Todo mundo muito empolgado ali com o impacto que o mapa trouxe para cada um. E aí a gente falou, então a gente pensou de propor a Noite das Livrarias, e aí todo mundo topou na mesma hora. E foi lindo, porque a gente resolveu estender isso, né, para o Brasil todo. Então, acho que Cecília podia falar um pouquinho também de como que isso se desdobrou. Mas foi maravilhoso a gente poder realizar. Então, a gente contratou de novo, né, o Flávio Kaufmann, que foi o nosso designer aqui, que criou esse cartaz. E aí ele criou aqui voluntário lá em 2023, e agora a gente pode remunerá-lo para criar as artes da Noite das Livrarias, que ficou muito linda. A gente fez uns bottoms, a gente fez uns cartazes, ficou muito legal. Mas fala um pouquinho, então, do desdobramento dela. No caso da Noite das Livrarias, a gente percebeu que podíamos fazer um evento nacional com uma produção que acreditávamos ser simples. Depois complicou um pouco, mas que era, basicamente, no dia do livro, se você é uma livraria, faça um evento. É só isso. E nos mande essas informações do seu evento até uma data tal, que colocaremos no site. A gente tem um livreiro da Mundos Infinitos, o René, que é programador de sites. Aliás, se vocês precisarem, fica aí a dica. E ele é ótimo, porque ele fica o tempo todo pensando num site que seja responsivo, que possa ser bom de procurar e tudo. Então, a gente falou com ele de fazer um site para a Noite das Livrarias, em que as pessoas pudessem procurar os eventos nas suas cidades ou procurar o tipo de evento. Então, foi muito legal de ver, primeiro, como essa proposta bem simples de você é uma livraria, faça um evento, nos mande informações, funcionou. E aí a gente teve mais de 90 atividades pelo Brasil. Não vou dizer pelo Brasil todo, porque foram mais ou menos uns 10 estados mais o DF, o Distrito Federal. E foi muito bonito de ver como cada evento respondia a uma proposta curatorial da livraria, assim, a essa essência da livraria. Então, teve festa do pijama, teve leitura de livros. No caso da Banca da Tui, a gente fez uma noite de serigrafia com tinta fosforescente. Tivemos leitura silenciosa. Tivemos assim eventos muito variados que refletem essas visões de mundo. Então, isso foi bonito também, de mostrar o tanto que você encontra nas livrarias o ano todo, né? Não só nessa noite. E talvez, né, a gente consiga identificar que as livrarias e as pessoas livreiras são curadoras, né? Porque muito rapidamente uma programação se fez, né? Então, assim, não é uma coisa que está à parte, né, do dia a dia dessas livrarias de rua. Bom, eu estava na Noite das Livrarias, eu participei de várias. De várias, eu amei, já estou esperando a próxima. Mas queria que a Júlia e a Tereza falassem do Noite das Livrarias na Miúda, porque, num primeiro momento, a gente não identifica, né, uma programação noturna para as infâncias. Então, que vocês contassem dessa experiência e como é que foi. Foi super legal. Foi realmente emocionante, né, à noite. Porque, como foi uma atividade centralizada, como a Cecília falou, a Mônica também, a gente não esperava, né, assim, que rolasse essa mobilização toda. Então, a gente fez uma programação super legal, que a gente ia falar sobre o mito da noite. Então, foi um
professor contador de histórias, e daí a gente pensou em luz negra e tinta, fosse super assim. E eu falei para ele, olha, eu acho que vem bastante gente, acho que vem umas 15 crianças. Aí ele, tá, porque 15 numa quinta-feira é muita coisa para uma livraria, enfim, infantil e tal. E acho que foram, sei lá, umas 80, né? Muita gente, mas todas as crianças acho que curtiram muito, mas o que eu acho que foi bonito é que quando a gente fez uma fala apresentando, né, eu acho que a gente disse para as crianças assim, olha, nesse exato momento, mais de 90 livrarias estão abertas, com atividades tão legais quanto, né, tão legal quanto essa daqui, no Brasil todo, assim, né, em boa parte do. Então isso foi muito emocionante, assim, e todo mundo, isso foi legal também, que o público todo que estava lá, porque ficou claro, né, a miúda é miúda, então 70, 80 crianças com as famílias e tal, mas todo mundo assim tranquilo, porque estamos todos celebrando uma livraria cheia em plena quinta-feira, sabe? Então, tinha esse teor, assim, né? Todas as livrarias encheram, assim. Então, acho que foi uma surpresa para todo mundo. E o que a gente estava comentando é o tanto que a mídia se interessou por falar de livrarias, né? A Mônica estava falando isso. A gente ouve muito falar de feiras, de eventos literários e tal, mas de livrarias de rua foi uma semana inteira dessa mídia, da grande mídia. A gente recebeu muita imprensa em todas as livrarias que vinham atrás da gente, né, para trazer essa pauta para a gente falar sobre isso. Então, acho que todo mundo ficou surpreso assim, com o resultado. Tem também aquele vídeo, Tem um né? vídeo, Não sei onde que a estava gente- o pessoal técnico. A gente fez um vídeo com algumas das livrarias convidando, né, para o evento. Será que é possível passar? Não sei Acho onde que está. Não é. estou vendo o pessoal técnico. Eu também não. Mas se conseguirem que podem passar, é um vídeo que foi muito simpático, coletivo. A gente simplesmente falou, pessoal, precisamos convidar as pessoas para as livrarias. Façam um gesto de entrar na livraria. Isso foi bonito de ver. Até nisso, os livreiros realmente foram bem criativos. Mas combinou, pelo menos, a música com o vídeo combinou. Para quem quiser depois ver, tá também no Instagram do Mapa das Livrarias de Rua. Tanto o mapa quanto o mapa das livrarias de rua, quanto Noite das Livrarias tem site, né? Assim, que está no ar, então dá para. Antes da gente abrir, então, para as perguntas, né? Queria que vocês contassem um pouco se nessa atuação de vocês em rede, além do mapa, além da noite, que eu entendo que já temos previstas próximas edições, se tem mais alguma coisa que vocês estão, enfim, pensando para projeto novo, ou mesmo também assim, algum projeto que a partir do mapa vocês consigam extrair talvez alguns dados, algumas coisas. Bom, temos uma reunião pendente para falar da nova edição do Mapa das Livrarias de Rua. A primeira edição foi feita no susto e foi feita com um prazo muito apertado. A Isadora Ferraz fez os desenhos, o MZK fez o projeto gráfico, a Bianca Mantovani fez a produção, que foi também muito importante.
Agora, a gente já tem um feito e eu acho que, por um lado, vai ficar um pouco mais fácil, né, Júlia, de fazer, mas, por outro, também traz seus desafios, né? O que, sim, com certeza... Então, a intenção existe, só precisamos encontrar a maneira de viabilizar. Mas, sim, a Noite das Livrarias, esse evento começou já com... Já, assim, enquanto a gente estava organizando, ficou perceptível como é fácil deixar esse evento anual. Então, eu acho que a gente não comete nenhum erro se a gente fala que vai ser anual, né? E eu queria compartilhar outra ação que a gente fez, aí, pelo meu lado, produção da Lote 42, que é o Circuito Livreiro, que foi um evento que a gente fez no SESC, Centro de Pesquisa e Formação, que contou com um ciclo de debates, contou com uma escola de formação de livreiros e contou com esse passaporte muito simpático, que a ideia é que as pessoas peguem esse passaporte e carimbem a sua visita. Eu tenho um que está todo carimbado para mostrar para vocês como ele fica bonito quando está carimbado. Esse passaporte tem uma leve influência do Caminho de Santiago, mas, enfim, que você leva um passaporte carimba para todo lugar que você vai. E essa foi uma ação que a gente fez em 2024, e que também ficou ali uma vontade de fazer mais. Inclusive, o Carlos da Barrilete pegou o mapa e ele ficou carimbando. Ele tem um mapa com carimbos de todas as livrarias. Então, essa é uma vontade de, talvez, um desdobramento, em algum momento, fazer outro tipo de peça gráfica. E eu acho que as ações não acabam, assim, porque elas podem acontecer tanto com ações assim, como um mapa, mas acontecem no dia a dia, assim, acontece na Feira do Livro da Rocha, que tem essa articulação, acontecem em outros momentos, assim, que a gente se apoia, se articula. E então, enfim, é só o começo. Nem é o começo, assim, eu acho que é só essa continuidade, né, desse trabalho que a gente já vem fazendo. Acho que a gente não erra em falar que a gente não vai fazer muita coisa. Que bom. Uma ótima notícia, então. Eu queria que a gente... E aí eu vou pedir para cada um falar um pouquinho, né? Que se a gente tivesse que pensar outros mapas da cidade de São Paulo, a partir das livrarias de rua, que outros mapas a gente poderia desenhar? Que outra cidade a gente poderia desenhar? Mapa das bibliotecas comunitárias. Eu acho que já existe o mapa das bibliotecas públicas, né? Mas a gente ajudar a divulgar isso, né? A colocar na boca do povo, acho que é super importante. Mapa de cinemas de rua. Surgiu também um projeto de casas de shows, né? Casa de show independente, né? De casas de shows independentes, museus, né? A Júlia está falando. Eu acho que são iniciativas que nos fazem olhar a cidade de outra maneira, né? Nos dá vontade de conhecer esses cantos que a gente não conhece, esses espaços. E que talvez forme uma rede mesmo, né? A ampliação é isso, né? Se você tem no mesmo mapa as bibliotecas, as livrarias, a gente está falando de uma rede de espaços de leitura amplo. Então, e aí se a gente junta com outros centros culturais, como as casas independentes de música, né? Então é um jeito, na verdade a gente está juntando no mesmo espaço todas esses espaços que podem atuar em rede, né? E que faz com que o cidadão tenha uma outra experiência, uma outra vivência de cidade, assim. Querem falar mais alguma coisa em relação a isso? Não? Eu vou... chegaram umas perguntas do público. Eu vou... se ainda tem mapa disponível? Eu acho que... Eu tenho um aqui. A gente entregou, quem ficou sem, a gente tem mais alguns para entregar para quem está aqui. Os cartões são lindos. Os cartões da Noite das Livrarias, ele brilha no escuro mesmo.
Lindo, Então, lindo. se quiserem pegar aqui no final, a gente entrega. E a pergunta, vale a pena abrir uma livraria de rua atualmente? Quem vai? Vale a pena. Mas tem a Mônica pode falar também, enfim. Mas não é um trabalho fácil, né? Como qualquer outro, mas acho que ser livreiro é viver apaixonado, na verdade, né? E nesse sentido mas as coisas que a gente comentou, como as 2 livrarias que fecharam, outras livrarias que fecharam recente também, do ponto de vista econômico é um grande desafio, né? Conseguir levar gente para dentro da livraria, conseguir provocar o consumo dentro da livraria para sustentá-la, estar presente na livraria o tempo todo, os aspectos burocráticos, né? De entrada de produtos, saída de produtos, devolução de produtos, etc. São coisas que não aparecem muito, mas que demandam muito de trabalho mesmo, né? De energia, etc. Então, aí falando tem uma impressão romântica da livraria que não se traduz no dia a dia nosso, né? De, poxa, deve ser tão legal trabalhar na livraria, poder ler, né? O que a gente menos faz quando a gente está trabalhando mesmo ali no vamos ver do dia a dia é leitura, né? Ter esse tempo a gente tem que provocar ele, talvez no nosso tempo, dividir e falar, esse aqui vai ser um horário de leitura, como a gente tem lá na Livraria Simples, por exemplo. Então é isso, acho que vocês podem complementar. Posso complementar. A gente recebe muita gente que quer abrir livraria e essa talvez seja a pergunta-chave, né? Eu sempre digo que antes de abrir qualquer negócio, né, especialmente livraria, façam conta, né? Na hora que for pensar, né, no que tamanho de livraria que você quer abrir, né, na capacidade de produzir dinheiro dessa livraria, porque não dá para romantizar mesmo, né? É um negócio como outro qualquer, mas é um negócio muito prazeroso. Então, as pessoas me perguntam, né, Mônica, mas valeu a pena você trocar a sua vida? Porque, né, quem sabe um pouquinho da minha história, eu sou livreira há pouco tempo, são 6 anos. Valeu, gente, valeu muito a pena. Eu sou uma pessoa muito realizada. O que eu fiz foi criei um novo conceito para sucesso, né? Então é isso. A gente dá um novo conceito de sucesso. Então eu me sinto muito realizada com sucesso, mas precisa fazer conta, precisa, né, ter clareza do trabalho que dá. O Beto tem toda a razão, né? Tem muita gente que procura a gente, que traz esse sonho. Eu falo que 80% das pessoas que entram na livraria da tarde, o sonho delas é abrir uma livraria. 80%, assim, é impressionante. Da tarde, né? Assim, não é livraria, né? Eu imagino que de todos nós aqui, né? Porque as pessoas que frequentam livraria são leitoras, gente, elas amam. E quem não é leitor, entrou na livraria, quer ser leitor, né? E é o nosso sonho, a gente abre livraria para ter mais leitores. Eu acho que se a gente tem uma coisa em comum, todos nós aqui, é isso. Todo mundo quer viver num país de pessoas leitoras. E eu fico muito feliz que um evento como esse traga tanto público, que os eventos literários estejam lotados, que os lançamentos, porque é isso, a gente está formando leitores, a gente está formando pessoas com pensamento crítico, a gente está formando pessoas melhores, pessoas mais conscientes, mais empáticas. É isso. Então, vale a pena? Vale, mas faz conta, escolhe bem o ponto. Chama a gente para te ajudar, se você não é do meio, conversa com a gente. Então, acho que a gente precisa fazer um curso de formação de livreiros, né? Porque se tem tanta gente querendo abrir livraria e talvez e são várias habilidades que precisa ter, né? E tem vocês, acho que precisa fazer já até existe alguns cursos de formação de livreiros aí.
E tem algumas pessoas, como Cecília e João, que volta e meia fazem também, né? Alguns cursos, se você quiser falar um pouco, né, Cecília? Mas conversem com a gente está sempre aberto mesmo a ajudar. Essa pergunta é ótima. Como uma livraria de rua se conecta com o território onde está? Quem vai? Acho que é uma das principais características de uma livraria de rua é se conectar com o território, né? O impacto que tem na comunidade. Então, a fala do Beto já traz muito disso, né? Como ele impacta uma rua inteira. O fato de estar com a porta aberta para a cidade, assim, né? No mapa das livrarias, o texto começa: uma livraria é um farol, né? Então, eu acho que a gente se relaciona muito com a nossa comunidade. No caso da gente que é uma livraria infantil, mas todo mundo recebe bastante criança. A gente participa da vida daquelas famílias, a gente vê as crianças crescendo. Então, a gente se relaciona com as escolas, no nosso caso, né, com as escolas. A gente se relaciona com a padaria da esquina. A gente faz esses eventos gratuitos para todo mundo do entorno, ou, enfim, seja onde for, poder habitar esses espaços e ter uma programação de qualidade, pensada, ter os livros para elas consultarem muitas vezes, né? Muitas vezes eles vão lá, sentam com as crianças, leem um livro e vão embora. Então, eu acho que essa relação com a comunidade é uma característica fortíssima, talvez uma das principais. Assim. Bom, eu acho que exatamente a porta aberta para o mundo é uma... E acho que, para além disso também, provocar essa, né, ir até a padaria, ir até vou fazer um relato aqui. Anteontem teve uma reunião de avaliação com as entidades do bairro, lá do Bexiga, de avaliação da feira. A gente envolve bastante o bairro, né? Uma feira que tem tendas, também tendas sociais ou tendas de entidades do bairro, como o social do Vai Vai, a horta comunitária do bairro. E aí eu saí daqui com desse evento esplendoroso, bonito, e cheguei para a reunião lá, meio correndo, e aí, quando eu cheguei, tinha lá o bolinho de fubá, o chá, o café, e os meus vizinhos, porque eu também moro lá no bairro, eu tenho essa sorte de morar na rua da livraria, todos lá, e eu me dei conta de que eles são a minha casa, né? E que a livraria também é a casa deles, e que eu também sou a casa deles. A livraria, em geral, ela conquista a simpatia muito facilmente das pessoas, né? E a gente também se deu conta disso na pandemia. Isso ficou muito evidente na pandemia. As pessoas se abrem na livraria, assim, a gente cria vínculos com muita facilidade, né, com as pessoas que vão até a livraria, e os vínculos também são criados com muita facilidade. Não é raro casais se formarem dentro da livraria, né? Amizades, né, e laços fortes e tal. Então, é natural isso. Então, pensar em mais livrarias na cidade implica em ter uma cidade realmente mais amorosa, mais respeitosa, mais humana, uma cidade mais humana, né? Mais empática, né? Eu acho que toda iniciativa em torno do livro traz isso, né? Eu vejo isso com bibliotecas também. Quando eu falo, com quem você trabalha? Eu trabalho numa biblioteca. As pessoas, é mais bonito, elas acham. Não sei, imagino que livrarias de rua também tenham essa mesma coisa. E isso reverbera, com certeza, no entorno, né? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Tive a intenção de visitar as livrarias e obter o carimbo de cada uma, mas nem todas têm um carimbo. Sei que falaram sobre isso, mas é bem interessante termos algo material para levar nas visitas. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma sugestão já para vocês. Sim. Vamos passar para frente. Vamos providenciar. Não, isso é algo que
que a gente, enfim, quer estimular. Eu acho que muitas têm coisas, né? Muitas têm um marcador de página, sempre tem algum brinde, né? Mas esse que, quem sabe daqui a uns meses surge aí um passaporte que vocês vão saber, né? Porque é algo que a gente quer muito, assim, disso, de estimular nessa essa lembrança dessa visita e essa promessa de que vai voltar, né? Isso é bonito. Então, quem mandou a sugestão, obrigada, porque nos incentiva a, de fato, tentar colocar de pé essa ideia. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou ver se as pessoas da mesa querem fazer uma última consideração. E também, mas antes... tem mais alguém? Por escrito, pode ser? Porque enquanto ele faz a pergunta, escreve a pergunta, eu vou... quer começar, Beto, com uma consideração final? E depois a gente vai passando para cada uma. Claro. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer também a organização da feira, parabenizar toda a equipe que trabalha aqui, que faz essa feira acontecer, agradecer as editoras, que são parceiras também das livrarias. Isso só pode acontecer se, né, tudo isso que acontece, essa união das livrarias propositiva, só é possível de acontecer com o apoio das editoras. A gente teve apoio das editoras para a confecção desse mapa, de muitas editoras, de vários atores do mercado, né, como um todo. Então, é uma coisa importante. Também pedir o apoio das editoras para as livrarias nesse sentido, é uma via de mão dupla. Agradecer a minha mãe, que não está aqui. E é isso, acho que minhas considerações são essas. Quero, mas eu não sei se a diferença da quantidade de público... feminino e masculino, no consumo de livros, ou de público frequentador das livrarias de rua. Todo mundo assim. A gente estava falando com o Beto outro dia, né, sobre isso. Na miúda, é mais público feminino. Enfim, tem muitos pais que vão com os filhos, mas é mais mulheres, né, Ju? 90%. Impressionante. Acho que fica aí também uma crítica aí para os pais. Na Livraria da Tarde, 70% do público é de mulheres também. E em tudo, inclusive nos eventos, no clube de leitura. Assim, é difícil a gente ter um equilíbrio, viu? Mas a maioria de mulheres. E que está super em linha com todas as pesquisas que saem, né, de público leitor, que a maioria são mulheres, né, quem consome mais livros. Na Simples tem um pouco menor, sei lá, uns 65%, 70% de predominância de público feminino. Isso também se traduz mesmo nos eventos, né? Ontem eu estava conversando com a autora Maria Varela de Rezende, que teve a iniciativa do Mulherio das Letras, e ela me contou que isso se deu exatamente, né, esse movimento Mulherio das Letras se deu porque ela ia em eventos e percebia que o público, a maioria era de mulheres, e na mesa quase sempre tinha um homem só, né, predominantemente masculino. Isso, felizmente, tem mudado, como a gente falou aqui no começo, né? Isso também se traduz no mercado do livro, mas também nesses eventos literários como um todo. Tem muito para ser feito ainda, mas foi boa a pergunta, porque ela reflete isso. A Banca Tatuí está, assim, de cara para a rua. Assim, você está na calçada e não tem como escapar dela. Então, eu acho que na Banca Tatuí é bastante equilibrado, assim, o que
não é um dado que me chama a atenção, como, por exemplo, vocês, assim, dessa disparidade. Mas tem uma pesquisa recente desse ano que diz, né, que são as mulheres as maiores compradoras de livros, assim, então talvez em algumas livrarias a gente veja menos, mas no geral é a gente mesmo. O mapa das livrarias está em algum site para acessar e imprimir? Sim. Sim, muito obrigada, René, da Mundos Infinitos. Ele está... cadê aí, ó? Se precisarem de um site, ó, essa é a pessoa para vocês procurarem. Parabéns, René. O mapa físico, ele está realmente esgotado. A gente ainda tem algumas livrarias exemplares, mas está no site. Então, se vocês procuram por livrarias de rua, sp.com.br, ali tem um link, vocês clicam e vocês vão poder ter acesso. Tem a página no Instagram também, que é o mapa das livrarias de rua, @mapa das livrarias de rua, _SP. Continuamos com E na considerações livraria finais? Barrilete, eu sei que tem mapa ainda físico. Barrilete fica no Bexiga. Se forem até lá, aproveita para passar na livraria Simples. As considerações finais, acho que visitem as livrarias de rua, conheçam o nosso trabalho, acompanhem. Sempre tem muita coisa acontecendo, vocês sempre vão encontrar com alguém legal, encontrar um autor, uma autora, leitores. E agradecer esse espaço, né? Para a gente é muito importante, assim. Também a gente está aqui também por causa das editoras, também a parceria com a Simples, a gente está aqui operando uma editora que também é super importante, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Também agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, estar com vocês, meus amigos, né? Eu encontrei uma família aqui de livreiros maravilhosa que me acolheram e estou muito feliz com tudo que a gente vem realizando juntos. Agradecer, né, todas as pessoas que ficaram aqui ouvindo a gente, falando coisas que são importantes para a gente, mas não necessariamente para todo mundo. Então, obrigada por terem estado aqui. Clientes, vi vários clientes aqui. Obrigada, gente. Vocês que fazem a gente estar aqui todos os dias. É isso. Eu vou agradecer também, claro. Foi super legal o espaço. Eu também encontrei bons amigos nessa caminhada, nessa pequena caminhada que a gente tem com a Livraria Miúda. E eu queria dizer também que eu acho isso bem importante. Assim, o mapa, que eu acho que foi a principal ação que a gente fez, é uma peça gráfica super bonita, as pessoas estão emoldurando e tal. Acho que ela promove esse circuito literário. E a gente vem falar com maior alegria, é celebrativo e tal. Mas pensar que isso tem uma força política também, né? Acho que a gente estava um pouco dizendo lá dentro, né? O quanto as pessoas que frequentam a Miúda, muitas conversas a gente foi tendo com os nossos leitores e leitoras a partir do mapa, né? Então, como está o mercado, como é o ecossistema, a importância das livrarias de rua para a cidade, né? Como é que a gente se mantém sem fomento, né? Sem políticas públicas para que regulamente o mercado. Enfim, são temas importantes e que não são temas que são tão popularizados assim, ainda que as pessoas frequentem as livrarias. Então, ele tem essa força também. E isso eu acho que também foi bem grandioso. Então, dizer isso. Bom, e para fechar essas considerações, eu também agradeço muito o espaço, o interesse de vocês, o apoio para esse trabalho de livrarias e de todas as pessoas em volta do livro. E, para mim, esses projetos todos renovam minha esperança assim, nesse trabalho coletivo, mas que ele é empírico. Assim, a gente consegue ver coisas nascendo, acontecendo. E o mapa foi uma peça muito legal, porque a gente colocou em pé de igualdade livrarias antigas, livrarias novas, livrarias maiores, livrarias
pequenininhas. E do retorno que a gente ouviu, foi muito legal ver como todas se fortaleceram, né? Livrarias que talvez tinham nem um ano de existência e relataram como tiveram mais visitas. Então, eu sou muito entusiasta de ações, por mais pequenas que sejam, né? A Noite das Livrarias era para ser uma ação muito pequena, virou uma coisa grande, mas assim, para mim é legal poder realizar essas pequenas ações que, somadas, a gente vê o todo e a gente vê como estamos valorizando esse espaço tão importante que é a livraria. Então, muito obrigada. E eu imagino uma relação de pertencimento, né, também, que vocês conseguiram construir, né? Então, assim, toda nova livraria de rua que nascer na cidade de São Paulo, ela já vai ter os seus, né? Então, isso é muito importante, isso, de fato, incentiva novas livrarias. Então, fica aqui o convite para todo mundo frequentar, comprar, visitar, defender também. Eu acho que é isso que é importante, né? Não vai comprar, mas assim, defenda sempre em todos os ambientes, porque a cidade precisa de mais livrarias, mais bibliotecas, mais pessoas leitoras, mais eventos literários e mais livreiros também. É isso. Obrigada, a feira, a vocês. E até ano que vem. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!